Olá, gente, tudo bem? Sou Tia Rô, aqui do canal Planta da Tia Rô. E hoje eu vim aqui, falar com vocês, de um assunto muito sério, de um assunto que ainda é polêmica, que ainda muitos têm vergonhas de falar, outros têm preconceitos, Eu quero falar com vocês hoje sobre a depressão, né? Nós estamos no mês amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. Mas não vamos falar de depressão só porque é um mês amarelo, só porque é setembro. Vamos falar de depressão o ano inteiro. Vamos dar atenção a esse problema o ano inteiro. Depressão não é brincadeira, depressão não é frescura, depressão não é preguiça, depressão é uma doença. E precisa ser muito forte para pedir ajuda. Ah, eu tenho vergonha, eu tenho medo, pessoas têm preconceito. Você precisa ser forte. Se você entende que você está doente, que você tem depressão, você precisa ser forte para pedir ajuda. Então, eu quero falar de depressão porque eu tive depressão há uns 6 anos, 5 anos e meio atrás tive depressão. A depressão em mim foi gerada, foi descardeada, foi desencadeada através de uma perca muito grande. E eu venho lutando desses 5 anos e meio para cá, eu venho passando por perca de entes queridos, e eu venho lutando, primeiramente Deus na minha vida, porque Deus é bom, porque Deus é a nossa força, porque Deus é a nossa alegria. Mas quando Deus fez o mundo, ele disse que tudo era bom, Então tudo que Deus fez é bom. Então Deus primeiramente em nossas vidas, e Deus nos dá recursos, para a gente vencer nossas lutas no dia a dia. No meu caso, primeiramente Deus, eu fui curada de depressão. E segundo, porque Deus me encaminhou e me levou até a jardinagem, até cultivar plantas. Então Deus colocou as plantas na minha vida para desenvolver em mim a cura da depressão. Então, todo mundo que cuida de planta não tem depressão? Em muitos casos, muitas pessoas ainda continuam tendo depressão. Não estou dizendo aqui, para de tomar suas medicações e vão cuidar de plantas. Não. No meu caso, eu não precisei de medicação. Mas quem toma medicação, continue tomando sua medicação. Eu estou te dando uma opção, uma segunda opção. Se você toma remédio para depressão, eu te convido, além de tomar os seus remédios de depressão, eu te convido a trabalhar com jardinagem. Eu te convido a trabalhar e cuidar de plantas. E eu vou te explicar nesse vídeo por quê. Por que Tia Rô plantas? Eu vou te explicar. Então, mas eu também quero dizer para vocês que assim, se eu tenho dor de cabeça, eu procuro um neuro. Se eu tenho dor no joelho, eu procuro um ortopedista. Se eu tenho problema no coração, eu vou procurar um cardiologista. E se eu tenho problemas com emoções, se eu tenho problemas com sentimentos, se isso desencadeou em mim uma depressão, por que não procurar a ajuda de um profissional? Então, não tenha preconceitos, não tenha vergonha. Tem gente que fala, psicólogo é coisa de doido, psiquiatra é coisa de doido. Em pleno século XXI, acho que já deu dessa ignorância. Se estamos com problemas, se temos dificuldade de entender nossas emoções, vamos procurar quem estudou para isso, quem se formou para isso, quem tem potencial para nos entender. Então, procure um psicólogo. Seja forte o suficiente para entender que você precisa de ajuda. Procure um psicólogo. E o psicólogo vai te examinar, vai conversar, vai desenvolver seus sentimentos, conversar com você, tentar te entender. E se ele achar, por bem, que você precisa de algo mais, por que não também um psiquiatra? Eu tô falando aqui porque eu convivo com pessoas, eu já ouvi pessoas falar que psiquiatra é de doido, que psicólogo é doido. Então eu quero que você, que em pleno século XXI, já deu dessa ignorância, gente. Já deu dessa ignorância. Vamos dar atenção para realmente o problema. Depressão é uma doença, certo? Então, Tia Rô, como que eu vou saber se a pessoa está depressiva? Por que a pessoa fica depressiva? Como eu falei, em alguns casos são percas, que foi o meu caso, uma perca do ente querido, e aí você perde as pessoas que você ama. Eu mudei de uma cidade que eu morava há 20 anos, mudei de uma cidade para outra, de um bairro para outro, então foi ambiente novo, foi tudo novo para mim, eu me vi acuada, me vi sem chão, e isso desencadeou em mim um sentimento de medo, de culpa, de desespero. Eu tinha vontade de sumir, sabe? Eu perdi a vontade de viver. E comecei a orar a Deus, orando, louvando, glorificando a Deus. E Deus colocou na minha vida as plantas que eu comecei a cultivar, comecei a pôr mão na terra, comecei a, a dar atenção para as plantas, molhar, podar. E isso foi trazendo para mim um preenchimento. Foi preenchendo, me preenchendo, me preenchendo. Como eu disse aqui,
Tudo que Deus fez é bom. Quando Deus fez o mundo, ele viu que era bom. Quando você cuida de plantas, quando você está ali mexendo com as plantas, elas liberam os hormônios, que é o hormônio da ocitocina, serotonina e endorfina. Esses hormônios são hormônios neurotransmissores. Eles chegam aqui no seu cérebro, ele te dá a sensação de alegria, de paz, de calmaria. Então você imagina, se as plantas conseguem liberar esses hormônios na gente, quem fez? Foi Deus. Então Deus fez tudo bom. Então por que a gente não vai usufruir do que é bom? Né? Então, assim, em alguns países já estão usando alternativa. Tem pessoas que estão conseguindo se libertar do remédio de depressão e trabalhando com jardinagem, trabalhando em cuidar de plantas, né? Cuidam de plantas, cultivam hortas, né? E eles estão trabalhando com as plantas e está desenvolvendo nas pessoas equilíbrio, paz, tranquilidade, o senso de cuidado, de responsabilidade. Eu preciso ter responsabilidade com as plantas. Eu não posso deixar ela lá 3, 4, 5 dias sem molhar. Eu preciso molhar, né? Eu preciso cultivar. As flores caíram, eu preciso comprar remédio, eu preciso colocar vitaminas nela para que ela possa florir novamente. Ah, ela tá caidinha, eu preciso podar, né? Ela precisa dar fruta, eu preciso colocar adubo orgânico, qualquer tipo de adubo nela para poder elas voltarem a florir e dar frutas. Isso é senso de responsabilidade. Eu preciso cuidar. Entende o que eu tô falando? Então, assim, quando você cuida de planta, você libera isso. E quando você libera isso, automaticamente volta para você. Eu preciso me cuidar. Isso vai liberar em mim o autoestima. Se eu cuido de uma planta tão bem, por que também não cuidar de mim tão bem? Entende? É onde entra o cultivar, o cuidar, e isso te tirando do caminho da depressão. Então, já existe casos de pessoas que já conseguiram se libertar de medicação através de cuidar, de cultivar. Então, eu convido você para que você faça, se você toma medicação, se você faz acompanhamento com psicólogo, eu quero te dar uma segunda opção. Vamos cultivar? Vamos ter uma horta em casa? Ah, mas eu não tenho espaço. Põe um cacto na sua cozinha, no seu banheiro, na sua sala. Ah, não tenho espaço no chão. Pendura umas samambaias. Mas eu quero te convidar a vir para esse universo que é cultivar, que é cuidar de plantas, cuidar de horta, jardinagem, de flores, aquilo que te chamar a atenção. Eu te convido a cultivar plantas. E quero falar para vocês que nós podemos salvar vidas. Esse é o meu alerta para as pessoas. Eu quero passar para vocês o que deu certo para mim, abaixo de Deus, foi o que deu certo para mim. E aí você fala assim, mas como que eu sei quando a pessoa está depressiva? Dá atenção, se você começar a observar ao seu redor, seus amigos, seus parentes, o que mudou? Nessa quarentena, as pessoas estão preocupadas, estão ansiosas e tudo isso leva a desencadear uma depressão. Pessoas que perderam seus entes queridos. Então, assim, nós podemos ser, né, o socorro para as pessoas nesse momento. Mas que atenção nós estamos dando para isso? Então, esse mês de setembro, setembro amarelo, chama a nossa atenção para isso. A cada 46 minutos tem uma pessoa se suicidando. E o que nós estamos fazendo para isso? Então, esse é o meu alerta, é o meu ajudar você de alguma forma. Eu quero passar para você o que me ajudou. Deus, primeiramente, e o que ele deixou que é bom. E tudo que Deus fez é bom. E ele deixou as plantas. Mas você que tem amigos e parentes que estão depressivos, ou que você identificou, você acha que está, liga, manda um zap, manda uma mensagem, faz uma visita, assiste um filme junto, leva para caminhar, leva para ver a natureza, faz uma corrida, assiste um filme junto, lê um livro, doa uma planta, compra uma planta e doa para essa pessoa. Eu quero que vocês entendam que vocês precisam dar atenção para a depressão. Vocês precisam levar a sério a depressão. A depressão é uma doença e precisa ser levada a sério. As pessoas que estão depressivas, elas não estão brincando. Elas não estão com frescuras. Elas estão gritando por socorro. E o que você está fazendo para socorrer essas pessoas? O meu grito de socorro aqui é que vocês
Prestem atenção no seu universo. Preste atenção nas pessoas ao seu redor. Você pode estar salvando vidas. As pessoas, quando elas se suicidam, elas não querem tirar a própria vida. Elas querem matar a dor. E o desespero é tão grande, o desequilíbrio emocional é tão grande que elas se matam. E o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Então, seja uma mão amiga, procure ajudar, conversando, rindo. Existem momentos que você não precisa nem falar. Existem momentos que você precisa se calar, mas você pode dar atenção. Existem momentos que você tem que se ficar observando. Às vezes a pessoa não quer muito contato, não quer... Observa. Faz da forma que você achar. Como eu estou dizendo, dá uma planta. Chega lá, você não precisa dizer muita coisa, dá uma planta. Incentiva as pessoas a cultivar, a procurar melhoras. Esse é a minha indicação para as pessoas que sofrem com depressão, com ansiedade, que têm dificuldades. Se você precisa de ajuda, grite por socorro, mas não se cale. Não tenha vergonha, não tenha medo. Então, se você cientificamente falando, em alguns países as pessoas já estão conseguindo sair dos remédios da depressão através de cultivar plantas. Tem médicos já prescrevendo que as pessoas façam jardinagem, que as pessoas cuidem de plantas. Então, observa essa informação que eu estou te dando, isso pode ser muito bom para você. Mas se você precisar de psicólogo, procure um psicólogo. Se precisa de psiquiatra, procure um psiquiatra. Não tenha vergonha. Precisa ser forte para pedir ajuda. Seja forte e peça ajuda. E as pessoas ao redor, eu quero dizer, não tenha ignorância, não tenha preconceito. A sua atenção pode salvar vidas. E eu quero dizer para vocês, compartilhe sua dor, eu quero te ouvir. Então, seja a mão estendida, seja um ombro, seja um abraço oferecido para essas pessoas, você pode salvar vidas dando mais atenção. Tirando todo o preconceito, toda a ignorância. E eu deixo mais uma vez aqui, eu quero repetir para vocês, depressão é uma doença. Ela precisa de sua atenção. Não só atenção agora no mês o mês de setembro, o mês amarelo, mas o ano inteiro precisa da sua atenção. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deixo um beijo no coração. Não se esqueçam, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal. Um beijo no coração. E eu espero que eu tenha colaborado com vocês de alguma forma. Então, beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, gente, tudo bem? Sou Tia Rô, aqui do canal Planta da Tia Rô. E hoje eu vim aqui, né, falar com vocês, né, de um assunto muito sério, de um assunto que ainda é polêmica, que ainda muitos têm vergonhas de falar, outros têm preconceitos, né? Eu quero falar com vocês hoje sobre a depressão, né? Nós estamos no mês amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. Mas não vamos falar de depressão só porque é um mês amarelo, só porque é setembro. Vamos falar de depressão o ano inteiro. Vamos dar atenção a esse problema o ano inteiro. Depressão não é brincadeira, depressão não é frescura, depressão não é preguiça, depressão é uma doença. E precisa ser muito forte para pedir ajuda. Ah, eu tenho vergonha, eu tenho medo, pessoas têm preconceito. Você precisa ser forte. Se você entende que você está doente, que você tem depressão, você precisa ser forte para pedir ajuda. Eu quero falar de depressão porque eu tive depressão há uns 6 anos, 5 anos e meio atrás tive depressão. A depressão em mim foi gerada, foi descardeada, foi desencadeada através de uma perca muito grande. E eu venho lutando desses 5 anos e meio para cá, eu venho passando por perca de entes queridos, e eu venho lutando, primeiramente Deus na minha vida, porque Deus é bom, porque Deus é a nossa força, porque Deus é a nossa alegria. Mas quando Deus fez o mundo, ele disse que tudo era bom, né? Então tudo que Deus fez é bom. Então Deus primeiramente em nossas vidas, e Deus nos dá recursos, né, para a gente vencer nossas lutas no dia a dia. No meu caso, primeiramente Deus, eu fui curada de depressão. E segundo, porque Deus me encaminhou e me levou até a jardinagem, até cultivar plantas. Então Deus colocou as plantas na minha vida para desenvolver em mim a cura da depressão. Então, todo mundo que cuida de planta não tem depressão?
Em muitos casos, muitas pessoas ainda continuam tendo depressão. Não estou dizendo aqui, para de tomar suas medicações e vão cuidar de plantas. Não, no meu caso, eu não precisei de medicação. Mas quem toma medicação, continue tomando essa medicação. Eu estou te dando uma opção, uma segunda opção. Se você toma remédio para depressão, eu te convido, além de tomar os seus remédios de depressão, eu te convido a trabalhar com jardinagem. Eu te convido a trabalhar e cuidar de plantas. E eu vou te explicar nesse vídeo por quê. Por que te arrou plantas? Né? Eu vou te explicar. Então, mas eu também quero dizer para vocês que, assim, se eu tenho dor de cabeça, eu procuro um neuro. Se eu tenho dor no joelho, eu procuro um ortopedista. Se eu tenho problema no coração, eu vou procurar um cardiologista. E se eu tenho problemas com emoções, se eu tenho problemas com sentimentos, se isso desencadeou em mim uma depressão, por que não procurar a ajuda de um profissional? Então, não tenha preconceitos. Não tenha vergonha. Tem gente que fala, psicólogo é coisa de doido, psiquiatra é coisa de doido. Em pleno século XXI, acho que já deu dessa ignorância. Se estamos com problemas, se temos dificuldade de entender nossas emoções, vamos procurar quem estudou para isso, quem se formou para isso, quem tem potencial para nos entender. Então, procure um psicólogo. Seja forte o suficiente para entender que você precisa de ajuda. Procure um psicólogo. E o psicólogo vai te examinar, vai conversar, vai desenvolver seus sentimentos, conversar com você, tentar te entender. E se ele achar, por bem, que você precisa de algo mais, por que não também um psiquiatra? Eu tô falando aqui porque eu convivo com pessoas, eu já ouvi pessoas falar que psiquiatra é de doido, que psicólogo é doido. Então eu quero que você, que em pleno século XXI, já deu dessa ignorância, gente. Já deu dessa ignorância. Vamos dar atenção para realmente o problema. Depressão é uma doença, certo? Então, Tia Rô, como que eu vou saber se a pessoa está depressiva? Por que a pessoa fica depressiva? Como eu falei, em alguns casos são percas, né, que foi o meu caso, uma perca do ente querido, e aí você perde as pessoas que você ama. Eu mudei de uma cidade que eu morava há 20 anos, mudei de uma cidade para outra, de um bairro para outro, então foi ambiente novo, foi tudo novo para mim, eu me vi acuada, me vi sem chão, e isso desencadeou em mim um sentimento de medo, de culpa, de desespero. Eu tinha vontade de sumir, sabe? Eu perdi a vontade de viver. E comecei a orar a Deus, orando, louvando, glorificando a Deus. E Deus colocou na minha vida as plantas que eu comecei a cultivar, comecei a pôr mão na terra, comecei a, a dar atenção para as plantas, molhar, podar. E isso foi trazendo para mim um preenchimento. Foi preenchendo, me preenchendo, me preenchendo. Como eu disse aqui, tudo que Deus fez é bom. Quando Deus fez o mundo, ele viu que era bom. Quando você cuida de plantas, quando você está ali mexendo com as plantas, elas liberam os hormônios, que é o hormônio da ocitocinina, serotonina e endorfina. Esses hormônios são hormônios neurotransmissores. Eles chegam aqui no seu cérebro, ele te dá a sensação de alegria, de paz, de calmaria. Então você imagina, se as plantas conseguem liberar esses hormônios na gente, quem fez? Foi Deus. Então Deus fez tudo bom. Então por que a gente não vai usufruir do que é bom? Né? Então, assim, em alguns países já estão usando alternativa. Tem pessoas que estão conseguindo se libertar do remédio de depressão e trabalhando com jardinagem, trabalhando em cuidar de plantas, né? Cuidam de plantas, cultivam hortas, né? E eles estão trabalhando com as plantas e está desenvolvendo nas pessoas equilíbrio, paz, tranquilidade, o senso de cuidado, de responsabilidade. Eu preciso ter responsabilidade com as plantas. Eu não posso deixar ela lá 3, 4, 5 dias sem molhar. Eu preciso molhar, né? Eu preciso cultivar. As flores caíram, eu preciso comprar remédio, eu preciso colocar vitaminas nela para que ela possa florir novamente. Ela está caidinha, eu preciso podar, né? Ela precisa dar fruta, eu preciso colocar adubo orgânico, qualquer tipo de adubo nela para poder elas voltarem a florir e dar frutas. Isso é senso de responsabilidade. Eu preciso cuidar. Entende o que eu tô falando? Então, assim, quando você cuida de planta, você libera isso. E quando você libera isso, automaticamente volta para você. Eu preciso me cuidar. Isso vai liberar em mim o autoestima. Se eu cuido de uma planta tão bem, por que também não cuidar de mim tão bem?
Entende? É onde entra o cultivar, o cuidar, e isso te tirando do caminho da depressão. Então, já existe casos de pessoas que já conseguiram se libertar de medicação através de cuidar, de cultivar. Então, eu convido você para que você faça, se você toma medicação, se você faz acompanhamento com psicólogo, eu quero te dar uma segunda opção. Vamos cultivar? Vamos ter uma horta em casa? Mas eu não tenho espaço. Põe um cacto na sua cozinha, no seu banheiro, na sua sala. Não tenho espaço no chão. Pendura umas samambaias. Mas eu quero te convidar a vir para esse universo que é cultivar, que é cuidar de plantas, cuidar de horta, jardinagem, de flores, aquilo que te chamar a atenção. Eu te convido a cultivar plantas. E quero te falar para vocês que nós podemos salvar vidas. Esse é o meu alerta para as pessoas. Eu quero passar para vocês o que deu certo para mim, abaixo de Deus, foi o que deu certo para mim. E aí você fala assim, mas como que eu sei quando a pessoa está depressiva? Dá atenção, se você começar a observar ao seu redor, seus amigos, seus parentes, o que mudou? Nessa quarentena, as pessoas estão preocupadas, estão ansiosas e tudo isso leva a desencadear uma depressão. Pessoas que perderam seus entes queridos. Então, assim, nós podemos ser, né, o socorro para as pessoas nesse momento. Mas que atenção nós estamos dando para isso? Então, esse mês de setembro, setembro amarelo, chama a nossa atenção para isso. A cada 46 minutos tem uma pessoa se suicidando. E o que nós estamos fazendo para isso? Então, esse é o meu alerta, é o meu ajudar você de alguma forma. Eu quero passar para você o que me ajudou. Deus, primeiramente, e o que Ele deixou que é bom. E tudo que Deus fez é bom. E Ele deixou as plantas. Mas você que tem amigos e parentes que estão depressivos, ou que você identificou, você acha que está, liga, manda um zap, manda uma mensagem, faz uma visita, assiste um filme junto, leva para caminhar, leva para ver a natureza, faz uma corrida, assiste um filme junto, lê um livro, doa uma planta, compra uma planta e doa para essa pessoa. Eu quero que vocês entendam que vocês precisam dar atenção para a depressão. Vocês precisam levar a sério a depressão. A depressão é uma doença e precisa ser levada a sério. As pessoas que estão depressivas, elas não estão brincando. Elas não estão com frescuras. Elas estão gritando por socorro. E o que você está fazendo para socorrer essas pessoas? O meu grito de socorro aqui é que vocês prestem atenção no seu universo. Preste atenção nas pessoas ao seu redor. Você pode estar salvando vidas. As pessoas, quando elas se suicidam, elas não querem tirar a própria vida. Elas querem matar a dor. E o desespero é tão grande, o desequilíbrio emocional é tão grande que elas se matam. E o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Então, seja uma mão amiga, procure ajudar, conversando, rindo. Existem momentos que você não precisa nem falar. Existe momentos que você precisa se calar, mas você pode dar atenção. Existem momentos que você tem que se ficar observando. Às vezes a pessoa não quer muito contato, não quer. Observa. Faz da forma que você achar. Como eu estou dizendo, dá uma planta. Chega lá, você não precisa dizer muita coisa, dá uma planta. Incentiva as pessoas a cultivar, a procurar melhoras. Esse é a minha indicação para as pessoas que sofrem com depressão, com ansiedade, que têm dificuldades. Se você precisa de ajuda, grite por socorro. Mas não se cale. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Então, se você cientificamente falando, em alguns países as pessoas já estão conseguindo sair dos remédios da depressão através de cultivar plantas. Tem médicos já prescrevendo que as pessoas façam jardinagem, que as pessoas cuidem de plantas. Então, observa essa informação que eu estou te dando, isso pode ser muito bom para você. Mas se você precisar de psicólogo, procure psicólogo. Se precisa de psiquiatra, procure um psiquiatra. Não tenha vergonha. Precisa ser forte para pedir ajuda. Seja forte e peça ajuda. E as pessoas ao redor, eu quero dizer, não tenha ignorância, não tenha preconceito. A sua atenção pode salvar vidas. E eu quero dizer para vocês, compartilhe sua dor, eu quero te ouvir. Então, seja a mão estendida,
seja um ombro, seja um abraço oferecido para essas pessoas, você pode salvar vidas dando mais atenção, tirando todo o preconceito, toda a ignorância. E eu deixo mais uma vez aqui, eu quero repetir para vocês: depressão é uma doença. Ela precisa de sua atenção. Não só atenção agora no mês de o mês de setembro, o mês amarelo, mas o ano inteiro precisa da sua atenção. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deixo um beijo no coração. Não se esqueçam, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal. Um beijo no coração. E eu espero que eu tenha colaborado com vocês de alguma forma. Então, beijo, fique com Deus. Tchau, tchau!